Amados, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia comigo, no texto de Neemias. Nós vamos ler o texto de Neemias, vamos ler a partir do capítulo 4, Neemias capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 19. Nós estamos no mês da família real, né? Nós vamos durante todo esse mês, né, falarmos sobre valores, princípios da palavra de Deus sobre família. Né? Para o jovem que ainda não se casou, valores e princípios para que você possa edificar a sua família dentro desses valores e princípios. Para aqueles que já estão aí com a sua família, continuar praticando princípios e valores dentro da sua casa. Por quê? Porque Deus quer nos abençoar, Deus quer nos Deus quer que nós tenhamos uma família abençoada. Amém? Em nome de Jesus. Então, quero convidar você a abrir a Neemias capítulo 4, nós vamos ler do 14 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor: Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter convosco, o nosso Deus pelejará por nós. Até aqui, vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela palavra do Senhor. Pai, nos dê graça, nos dê sabedoria e ministra aos nossos corações. Para a glória do Teu nome nós oramos. Amém. Queridos, no mês da família nós queremos dar início falando sobre um tema que vai ser edificadores do lar. Deus nos chamou para edificar uma casa, edificar um lar, edificar uma família. Edificar é construir algo, é realmente desempenhar uma tarefa constante, contínua, né? Porque a família, ela precisa ser construída, os relacionamentos dentro da família é parte de uma construção, é parte de uma edificação. E quando nós olhamos para as Escrituras, a palavra do Senhor nos ensina que todos nós precisamos edificar a nossa vida espiritual e, consequentemente, edificar, né, aqueles que já estão casados, têm seu lar, têm a sua família, edificar a sua família, né? Mas nós precisamos entender que todas as pessoas que compõem uma família fazem parte desse processo. Edificar uma casa não é papel só do pai, não é papel da mãe. Edificar uma casa também é o papel dos filhos. Os filhos fazem parte da edificação de uma casa. Afinal de contas, todos nós somos parte da mesma família, e como parte da mesma família, nós precisamos entender que cada um de nós temos uma contribuição na paz do nosso lar, temos uma contribuição na alegria do nosso lar, temos uma contribuição na leveza que o nosso lar vai ter, e todos devem fazer parte. Ou seja, por que é importante nós trabalharmos essa temática? E por que até nós estamos trabalhando a temática de família? Dia 15 agora é o Dia Internacional da Família. E penso eu que no mês passado eu estava a atender algumas pessoas, especificamente sobre família, e aquilo entrou no meu coração, e eu comecei a perguntar para mim, quando é o tema? Quando é o Dia Internacional da Família? E eu fui pesquisar e percebi que o Dia Internacional da Família seria no mês de maio, e também seria o Dia da Mãe, né, como hoje, celebraríamos os Dias das Mães. Então tudo isso começou a encher o meu coração, eu falei, nós precisamos trabalhar esse aspecto, gastar um mês falando sobre família, falando sobre valores da palavra do Senhor. Então, a sua casa deve ser celebrada, amém? Você deve celebrar a tua família. A sua família não é perfeita, como nenhuma é, mas a gente precisa deixar de lado a imperfeição e valorizar o que nos une, né? O amor que há entre nós, né? A alegria de sermos família, independente
né, de se está tudo andando bem ou não. Nós precisamos valorizar as nossas casas. E quando nós falamos sobre valorizar, nós precisamos aplicar o princípio de edificar os nossos lares. Então vira a pessoa que está ao seu lado e fala assim: você é o edificador da sua casa. Eita glória, amém? Ou seja, amados, a primeira coisa que nós precisamos perceber é que as famílias estão sendo alvo de uma mentalidade. Presta atenção nisso. A família está sendo alvo de uma mentalidade secularizada. Há valores da família e valores bíblicos, princípios da palavra de Deus, que estão sofrendo um ataque. Então, se você fosse perguntar para os seus avós a respeito de valores morais, de princípios que uma família deveria ser edificada e construída, é possível que alguns dos avós, e você talvez lembre talvez disso, né, que falava sobre valores morais, a importância da família, como uma família e um homem e uma mulher deveriam se comportar por conta desses valores. A sociedade, ela é composta de famílias. E a sociedade, inevitavelmente, hoje está como está, porque famílias estão a negligenciar valores que fazem com que o lar, a casa, seja algo abençoado. Então, os valores dos nossos avós, os valores talvez dos mais antigos, eles estão sendo postos de lado, porque parece que cheira mofo. Já venceu, mas não venceu, não está a cheirar morto. Há valores da antiguidade que eles não podem ser trocados, porque muitos desses valores são valores bíblicos, são valores que nós encontramos na palavra do Senhor. O que tem sido apregoado na sociedade é uma construção de uma família grotesca, de uma maneira, de uma anomalia. A família hoje pode ser construída de qualquer jeito, de maneira grotesca, atacando princípios da palavra de Deus, atacando o modelo familiar, atacando até mesmo a criação dos nossos filhos, como os nossos filhos devem ser criados, como o nosso casamento deve ser, como a nossa família deve ser, e nós precisamos entender que o modelo familiar que nós devemos ter é um modelo familiar segundo os padrões da palavra do Senhor. Não é o padrão do mundo, não é o que estão a gritar por aí, não é o que estão a dizer pelas ruas, não é o que a televisão nos diz, não é o que o político nos diz, não é o que a sociedade nos diz. Nós temos que escolher quem nós vamos ouvir. Então, hoje eu quero trazer uma palavra de encorajamento ao seu coração, para que você seja um edificador do seu lar e não negligencie esses valores. Por quê? Porque nós precisamos perceber se o secularismo, a mentalidade da sociedade não está a entrar na nossa casa e afetar as relações dentro do nosso lar, tirando paz, tirando alegria, tirando esperança, tirando até mesmo um futuro. E quando nós olhamos para esse conceito, nós devemos entender que nós precisamos ser firmes na prática e na evangelização da nossa própria casa. Não só praticar, mas continuar a evangelizar a nossa própria casa. Ou seja, continuar a dizer uns aos outros, marido e mulher, nós cremos no Senhor Jesus, nós vamos servir Jesus. Continuar a dizer para os nossos filhos, aqui na nossa casa nós temos padrões morais, nós andamos segundo a palavra, nós não andamos segundo a mentalidade do mundo, não é o mundo, não é a sociedade que vai ditar como a nossa família vai funcionar. A nossa família irá funcionar segundo os padrões da palavra do Senhor. Nós precisamos continuar a praticar e evangelizar a nossa própria casa. E nós não podemos desistir disso, irmãos. E quando nós olhamos para o que nós lemos aqui a respeito de Neemias, ele foi levantado para reparar os muros de proteção de Jerusalém. Ele foi levantado para reparar os muros de proteção de Jerusalém, restaurar os muros de proteção de Jerusalém. Ou seja, quais figuras nós encontramos aqui? Quando nós olhamos para a figura de Neemias, como aquele que é um edificador, um reparador, ele é como um de nós. Nós fomos chamados para reparar muros de proteção na nossa casa, edificar muros de proteção sobre as nossas famílias. E os muros representam isso, a proteção que as nossas famílias possuem, e essa proteção ela deve estar conectada diretamente com prática de princípios e valor da palavra do Senhor. Porque quando não há prática de princípios, mandamentos e valores da palavra do Senhor, os nossos muros de proteção, eles caem. E aí o inimigo pode ganhar vantagem e entrar com mentalidade errada, com postura errada, com princípios de moralidade equivocados, com ideias que é o mundo que está dizendo que é bom de se fazer. Mas a palavra do Senhor refuta, reprova. Não há acordo com a palavra do Senhor, que o Senhor diz. E Jerusalém representa o nosso lar.
representa a nossa casa, a nossa família, né? Representa aquilo que nós devemos proteger, guardar, defender, que é os nossos lares. Então, com base nessas figuras, Neemias sendo eu e você, os muros, a proteção em torno da nossa casa, Jerusalém como a nossa família, nós queremos trabalhar o quê? Como edificar um lar fundamentado nos valores das Escrituras. A primeira coisa que nós precisamos perceber, e nós lemos na palavra Neemias 4,14, inspecionei. O primeiro valor que a gente precisa adotar para sermos edificadores do lar da nossa casa é: inspecione os fundamentos do seu lar. Quais são os fundamentos da sua casa? Quais valores são inegociáveis dentro da sua casa? Quais princípios da palavra do Senhor são inegociáveis? Você tem que ser como Neemias, eu tenho que ser como Neemias. Olhar para o nosso lar e buscar perceber, inspecionando, passando os nossos olhos sobre a nossa casa. A palavra inspecionar, aqui no original hebraico, a palavra ra'á, ele significa ver, perceber, ter visão, tomar conta, verificar, observar, vigiar, descobrir. Tudo isso representa essa palavra inspecionei. Ou seja, ele começou a observar, ver o que não está bem. Qual parte desse muro não está bem? Qual parte desse muro está quase a ruir? Qual parte desse mundo está quase a cair? Qual parte desse muro está frágil? Sabe, Neemias, ele se dispôs, como edificador daquele muro, olhar para o muro e perceber o que está errado, o que não está bom. E nós precisamos entender que Deus nos chama para isso. Como pessoas que estão a edificar um lar, e como eu disse, a edificação da casa, eu volto a dizer, não é papel do pai e da mãe, é papel de todos, dos filhos, inclusive. Eu vou mostrar nas Escrituras que isso é real nas Escrituras. Né? Muitos lares, queridos, eles estão a correr perigo, por quê? Porque tem permitido, né, que a secularização, a ideia do mundo, o jeito do mundo entre nas famílias. E estão a permitir porque não há uma disposição de inspecionar o que não está bom. Porque nós percebemos aqui na palavra do Senhor que a razão pela qual os muros foram destruídos de Jerusalém é porque não havia quem guardasse os muros. Não havia quem protegesse os muros. Não haviam ali sentinelas para defender, para estar observando se o inimigo não vinha, se o inimigo não estava próximo. E a razão pela qual aqueles muros foram abatidos foi por causa de uma invasão. Por quê? Porque queria entrar para dentro de Jerusalém, queria destruir Jerusalém, né? Queria destruir aquele muro para entrar e atingir as famílias, atingir aquela cidade. E nós precisamos ter um coração disposto a inspecionar o que não está bom na nossa vida, no nosso lar, na nossa casa, ou qual cultura está tentando governar a nossa casa, e nós decidirmos no coração a reparar o que precisa ser reparado. Sabe, eu e você, nós precisamos inspecionar que cultura e que mentalidade está conduzindo a nossa casa. Amém? Você está comigo aqui? Por exemplo, quando nós lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 29, falando sobre esse aspecto de mentalidade e cultura, né, que está a governar a nossa casa, o Senhor Jesus diz uma palavra para os discípulos. Ele fala assim: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem é o valente numa casa? O pai e a mãe. Quem é a autoridade de um lar? O pai e a mãe. E o inimigo, Satanás, quando ele quer trazer baderna para dentro das casas, quando ele quer trazer prejuízo, quando ele quer tirar paz, quando ele quer tirar alegria, aonde ele vai agir? Na autoridade do pai e da mãe primeiro. Ele vai fazer o pai e a mãe negligenciar princípios. Ele vai fazer com que o pai e a mãe baixem a guarda. Ele vai fazer com que o pai e a mãe negociem com os filhos algumas coisas. E aí o inimigo começa a ganhar vantagem. E nós não podemos negociar princípios, porque o inimigo quer amarrar a autoridade, impedir que o pai e a mãe exerçam a autoridade dentro do seu papel, e a autoridade que um pai e uma mãe têm foi dada por Deus. E nem filho, nem homem, nem mãe, nem tio, nem pai, nem avó, ninguém tira a autoridade daquilo que Deus deu. Deus estabeleceu dessa forma, ou seja, há padrões da sociedade que não é um padrão das Escrituras.
E nós precisamos entender isso. E esses padrões entram em nossas casas e muitas vezes nós não nos damos conta que o mundo está a estabelecer uma cultura que Deus não celebra. Deus não se alegra. Deus não tem parte com aquilo. Deus não se envolve com aquilo, porque a Bíblia tem outro padrão, tem outro, critério. Ou seja, é mais ou menos assim, o que nós estamos assistindo da nossa TV? O que os nossos filhos estão a assistir na nossa TV? Que cultura está sendo doutrinada, nos doutrinando, lançando sobre a nossa mente, né? Que tipo de conversa e comunicação nós temos dentro da nossa casa? Que valores morais estamos estabelecendo em nossos lares? Porque nós precisamos perceber quem está a nos educar na nossa casa. A nos educar é pai, mãe, filho. Que tipo de ensino está nos conduzindo? Qual cultura está a nos conduzir? E nós precisamos perceber, irmãos, que a palavra de Deus diz algo a respeito disso. Por exemplo, o livro de Tito, Epístola de Tito, capítulo 2, versículo 12, ele diz assim: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Vivamos dessa forma. Ele diz, educando-nos para que, renegados. A educação bíblica, a educação da palavra do Senhor, nos leva a não permitir que a secularização, a ideia equivocada do mundo, os valores do mundo, ou qualquer estrutura, cultura do mundo entre nas nossas casas. Por quê? Por causa do ensino. E 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 16, eu quero ler com vocês isso. Ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. E ele diz, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Educação na justiça. Ou seja, inspecionar é ser um vigia que procura observar se os muros continuam de pé. Irmãos, nós precisamos fazer isso sempre. Nós precisamos, a semelhança de quando você tem o seu filho com alguma enfermidade e você precisa aferir se ele está com febre ou não para poder entrar com o medicamento certo. Se na sua casa você se depara com uma febre por não haver práticas de princípio ou negligência de princípio, você precisa entrar com o medicamento certo. O medicamento certo é praticar a palavra de Deus. O medicamento certo é esse. Não é abrir mão, não é ceder, não é simplesmente aceitar. Não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Você está comigo aqui? A segunda coisa que a gente precisa entender que é disposição para restaurar o que não está bom, o que não está bem. Neemias 4,14, ele diz assim, dispus-me, tive uma disposição, eu tomei um posicionamento, depois de verificar que algo não estava bom, então eu me levantei, eu me dispus a começar a fazer essa obra. E essa palavra disposição é justamente isso, permanecer de pé, ficar de pé, pôr-se de pé, ou seja, não negligenciar valores, estar firmado na verdade, firmado no firme fundamento que é Cristo, nos valores da palavra do Senhor. Então, sabe, e o que falta em muitos cristãos é a disposição de restaurar o que não está bom. Pais cedem aos chororôs dos filhos, o marido cede para o chororô da esposa, o esposo também cede, a esposa também cede para o chororô, enfim, há ali uma cultura, de coitadismo, ali uma cultura muitas vezes realmente de discórdia, de falta de acordo, não há acordo entre pais e filhos, marido e mulher, então a bagunça começa a reinar, e nós precisamos entender que deve haver uma disposição no nosso coração de restaurar o que não está certo. E restaurar o que não está certo é dizer, olha, não está bom, nós vamos mudar a partir de hoje no que diz respeito a esse ponto que nós verificamos. Sabe, a maioria das pessoas pensa, deixa como está, isso vai dar muito trabalho. Deixa como está, isso vai dar muito trabalho. Querido, Jesus não morreu na cruz do Calvário, e ele fala sobre Isaías 53, o penoso trabalho da alma dele.
Ele fez um trabalho pesado para que a gente fosse livre. E agora nós não podemos simplesmente pegar e dizer assim, eu não vou mexer com isso não. Quer dizer, ele teve que pagar o preço, a gente não pagou preço nenhum, e agora a gente não quer se dispor a corrigir o que está errado. E sabe por que às vezes a gente não se dispõe a corrigir o que está errado? Porque nós já estamos cheios da cultura desse mundo na nossa mente. Nós já estamos, infelizmente, a culturalização desse mundo já está a nos abraçar. Sabe, o pior é que existem consequências terríveis da negligência. Há consequências terríveis quando nós negligenciamos, valores e princípios da palavra do Senhor. Eu quero trazer um exemplo para vocês nessa manhã. O exemplo do rei Ezequias. Lá em 2 Reis, capítulo 20, no versículo 1, e depois 2 Reis 20, 16 a 18, eu vou rapidamente só falar sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele foi um bom rei. Aí o profeta chega a ele e fala assim, uma única coisa que Deus pede a ele, ele diz assim, põe em ordem a sua casa. Põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Você vai morrer. A única ordem. Então, no verso 16, o rei Ezequias recebe uma comitiva da Babilônia. E os babilônicos entram ali e conhecem toda a estrutura do reino, e o mesmo profeta que disse para ele, põe em ordem a sua casa, volta para ele e fala, Ezequias, o que foi que você mostrou? Você abriu a sua casa, você expôs a sua casa a essa comitiva babilônica? Sim, eu expus, deixei eles verem tudo, deixei eles olharem tudo. Aí o profeta disse para ele, os seus filhos serão levados eunucos e cativos para a Babilônia, porque você permitiu que a Babilônia entrasse dentro da sua casa. O que Babilônia representa? O mundo, a cultura do mundo, a mentalidade do mundo. Aí, eu vou entrar em temas aqui, irmãos. Como eu disse para você, eu estou aqui hoje para te encorajar. Você me tem como seu amigo, amém? Pai, você me tem como seu amigo. Pode me chamar para te ajudar se for necessário. Amém? Quero dizer isso para você. Você me tem como amigo e você tem Deus que é maior do que eu ainda como seu amigo. Vamos lá. Por exemplo, na minha casa nós estabelecemos uma cultura. Adolescente não namora. Adolescente estuda. Adolescente não namora. Adolescente estuda. E tá aí, meus filhos não namoraram adolescente, todos são felizes? Pergunta para o Mateus e para o Natan. O Mateus está por aí. Pergunta para eles se eles não são felizes porque eles nunca namoraram. São. Se livraram de muitos problemas. Agora, com 21 anos de idade, graças a Deus, porque está com 21 anos de idade. Está mais maduro para entender a dinâmica do namoro, está mais maduro para entender a responsabilidade do namoro. O que um adolescente quer namorar? Me desculpa aí, as meninas, os meninos que estão aqui, não tem que namorar não, vai estudar, meu. Vai curtir a sua vida, vai ter amigos, vai passear, vai arrumar um problema. É uma menina que não deixa você ir jogar um futebol porque está com ciúme. É um menino que não pode sair com os amigos porque a menina tem que ficar em cima dele, sabe, cuidando da vida dele. Não, eu falo, na minha casa, adolescente não namora. Vai estudar, vai ter amigos, vai passear, vai se divertir. Porque quando o namoro começar, não é para ficar se apegando. O namoro é para casar, meu. Princípio bíblico. Ninguém tem que ficar fazendo test drive no seu beijo, não. Se o seu beijo é bom, se não é bom. Vai ser BV mesmo para os adolescentes, que sabem o que eu quero dizer. Vai ser BV. Não tem problema de ser BV, não. Entendeu? Vai guardar a sua vida moral. Lógico que eu não quero trazer condenação para quem, na fase, enquanto não conhecia Jesus, viveu desse jeito. Eu vivi desse jeito, eu não conhecia Jesus. Eu era maluco, era desviolado. Valores da palavra do Senhor não habitavam em mim, mas quando eu conhecia Jesus, eu vi que eu vivia uma vida errada. Agora, os filhos dos crentes nascem no lar cristão, têm pais crentes, amam ao Senhor, e o que eles querem? Viver de acordo com o mundo. Pais, deixa eu dizer para vocês aqui, edificar um lar, e vou dizer para os filhos que estão aqui, edificar um lar também é papel dos filhos, não é papel só do pai e da mãe, não é só o pai e da mãe que tem que trazer a paz para casa, não é só o pai e a mãe que tem que trazer a alegria para casa, os filhos têm que fazer parte disso, ajuda a sua mãe, para de atrapalhar seu pai e sua mãe. Vai querer trazer um maluco para dentro de casa? Eu vou dizer um calçudo qualquer que não tem dinheiro nem para pagar um cinema para você, vai ter que pedir dinheiro para o pai e para a mãe? Eu falo essas coisas, é aberto. Essa é a mensagem real. Os meninos, eles não... Cara, o menino que não tem responsabilidade, que não trabalha, não pode namorar. Põe isso na sua cabeça, menino. Se você não tem trabalho, não tem dinheiro, você não pode namorar. Porque você vai pedir dinheiro para sua mãezinha para você pagar o cinema para sua namorada. A namorada é tua.
Paga você a conta. Isso eu lidei muito tempo com os meus filhos. Muito tempo. Falei, cara, eu não vou pagar presentinho para sua namorada não, mano. Namorada é sua, cada um com seu problema. Minha namorada está aqui, ó. Eu sei, adolescente, eu sou seu amigo, jovem, eu sou seu amigo, porque eu já fui jovem, já fui adolescente. Mas eu sei o BO emocional que dá quando alguém que você entrega o seu coração para ele te trai, ele abusa do seu emocional, ele te fere. Você cresce com uma alma cheia de buracos emocionais que nunca serão supridos por aquela pessoa que talvez vai ser a pessoa certa para cuidar de você. Eu não sou teu inimigo, amém? Os jovens que estão aqui. Os jovens estão aqui, você pode dar um sorriso para mim? As meninas. Agora, sabe por que eu ensinei para os meus filhos homens isso? Porque eu não queria que eles ferissem nenhuma menina. Jovem adolescente que está aqui, você não foi feito para ferir o coração de ninguém, você foi feito para amar, honrar, respeitar. Entende? Então, nós precisamos entender isso. Mas, pastor, minha filha vai se matar. Não se mata, não. Não vai. Meu filho vai quebrar o quarto. Recompensa ele no secreto, se ele quebrar o quarto. Chama ele lá no secreto e recompensa ele no secreto também. Quer quebrar o quarto? Eu vou ajudar. Sabe, queridos, nós precisamos entender, nós não somos uma família secularizada. Nós temos que ser uma vida do reino. Famílias do reino. Ô pastor, você está querendo estragar meu rolê, minha alegria, minha felicidade? Não. Pelo contrário, eu estou, ao falar isso para você, garantindo um futuro bom, em que você vai ter um menino ou uma menina que vai amar e cuidar de você. Como o seu pai cuida da sua mãe, ou como a mãe cuida do seu pai. É isso que nós precisamos perceber. Valores da palavra do Senhor. Quando o babilônico entrou, o profeta disse, seus filhos serão levados cativos, eunucos na Babilônia. Irmãos, o que é ser eunuco? É não ter capacidade de frutificar. Espiritualmente, filhos perdem a capacidade de ser abençoados. Perdem a capacidade de se tornar frutíferos, de prosperarem, porque não andam debaixo da obediência da palavra e depois da autoridade do pai. Porque um filho que não anda debaixo da autoridade do pai está desonrando a Deus, sobretudo. E, como consequência, desonrando o pai. Então, esse segundo valor, disposição para restaurar, senta. O terceiro valor é comunicar para a família o que será ajustado. Então, senta. Vamos sentar, vamos conversar. Olha, esses valores, parece que é bom. Essa ideia parece ser boa, mas ela tem um custo. Então, vamos calcular o custo. Vamos pensar qual é o custo daquela escolha, vamos pensar qual é o custo daquela decisão, vamos pensar qual é o custo, né, de queremos viver daquela maneira. Nós precisamos ser inteligentes. Nós não podemos nos movermos emocionalmente, porque emocionalmente a gente quer. O emocional nos trai, ele traz consequências terríveis para o nosso coração. E nós precisamos nos atentar. Olha o que a palavra diz, Neemias 4,14. Disse aos nobres, chame a família. Sabe, o grande problema nos lares hoje é a falta de comunicação. Muitas vezes a gente baixa decretos dentro da nossa casa sem construir a possibilidade que até os nossos filhos consigam ter alegria em obedecer, alegria em viver aquilo. Porque a gente às vezes não fala qual é o resultado, porque a gente não constrói, a gente não comunica, a gente vai lá, a partir de hoje é assim. Não pode ser assim. Porque o próprio texto diz, Neemias fala assim, gente, nós precisamos edificar o muro, nós precisamos restaurar o muro. Olha, está a acontecer assim, vamos fazer dessa, daquela outra forma. E eles foram lá, comunicaram, conversaram e começaram a edificar, começaram a trabalhar para restaurar a proteção de Jerusalém. Ou seja, quando você comunica para casa, quando o esposo comunica para a esposa e vice-versa, os filhos sentam na roda da mesa, olha, filho, filha, pai, mãe, olha isso, aquilo outro. Quando há comunicação, todos conseguem trabalhar juntos. Porque sem comunicação fica difícil. Agora, por que nós devemos produzir essa comunicação? O que deve nos mover
nesse processo de comunicar por que vamos nos comportar dessa forma? A base é que está em Josué 24:15, ele diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A base dessa conversa, dessa restauração, dessa inspeção, dessa disposição é essa característica. Gente, nós vamos servir ao Senhor. Família, vamos servir ao Senhor. O Senhor vai nos abençoar. Vamos esperar, Deus vai fazer, Deus vai agir. Não se entregue dessa forma. Não permita que isso governe o seu coração, a sua vida. Isso vai trazer dores, isso vai trazer tristeza, isso vai trazer, pesares. Então nós precisamos, amados, entender que o que nos move é o amor e o temor de Deus. Temor. Nós precisamos olhar para esses valores da palavra do Senhor dessa forma. Um quarto valor que nós precisamos entender é: confie no Senhor e lute pela sua família. Confie no Senhor e lute pela sua família. Confiar no Senhor é acreditar que quando nós nos reunimos em torno de que eu e minha casa serviremos ao Senhor, e eu vou falar sobre restauração, sobre um novo posicionamento, Deus vai dar graça para a gente alcançar aquele lugar. Mas não só isso, entender que quando Deus nos dá graça para alcançar aquele lugar, Ele também vai proteger a nossa casa, porque todos estão envolvidos numa mesma dedicação. Olha o que o texto fala em Neemias 4,14, né? Ele diz assim, não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Está dizendo, confia no Senhor e lute. Confie no Senhor e lute. Não baixe a guarda. Nós estamos a edificar a nossa casa. Nós estamos a edificar a paz da nossa casa. Nós estamos a edificar o futuro da nossa casa. Nós estamos a edificar a alegria da nossa casa. Nós estamos a edificar a comunhão, a mesa da nossa casa. Nós estamos a edificar a nossa prosperidade, a nossa esperança. Nós estamos a edificar aquilo que nós cremos que Deus vai agir e fazer. Sabe, nós precisamos perceber isso. Lutar pela nossa casa, confiar no Senhor. É muito importante isso. Olha, eu quero trazer um exemplo de Davi em Ziclag. A palavra do Senhor fala que Davi saiu à guerra. E as famílias daqueles que saíram a guerrear junto com Davi estavam nesse lugar, Ziclag. E aí os inimigos deram contra esse lugar e Davi não estava lá para defender as famílias, os familiares, porque eles estavam na batalha, estavam a lutar. Mas eles por um instante não guardaram a casa, ou não deixou ninguém para guardar a casa. E o inimigo veio contra Ziclag, a palavra do Senhor fala que aquele inimigo passou e levou todas as esposas de Davi, as outras mães, as outras esposas, os filhos, os bens foram levados. E aí o povo se levantou contra Davi, querendo apedrejar Davi por aquele acontecimento. E a palavra do Senhor fala que Davi ficou muito angustiado, porque as pessoas pensavam em apedrejá-lo. Né? Então a palavra do Senhor diz assim, disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Abimeleque, trazei-me aqui a estola sacerdotal. Primeiro ponto, quando a nossa família está na iminência de ser atacado por algum inimigo, nós precisamos recorrer a quem? Senhor, ao Senhor. A estola sacerdotal representa o nosso lugar de autoridade espiritual. Quando nós fomos chamados para ser sacerdotes, nós vamos diante do Senhor para orar a Ele e clamar pela intervenção de Deus. Porque nós precisamos entender que essa é a nossa natureza em Cristo Jesus. Nós somos sacerdotes. E nós precisamos, à semelhança de Davi, diante do ataque do inimigo, buscar o Senhor em primeiro lugar. Aí ele disse assim, então, consultou Davi o Senhor dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançará e tudo libertarás. Então a gente vê que Davi, ele estava debaixo, de uma situação terrível. E aí ele se vê naquele contexto de angústia, porque a família foi atacada, foi violentamente alcançada, e ele precisava de um posicionamento. E nós precisamos, como Neemias nos ensina, que lute pelos vossos filhos, lute pela vossa casa,
Confie no Senhor, assim como Davi buscou ao Senhor e foi recuperar as suas esposas. E a palavra do Senhor diz que ele alcança os inimigos, e ele derrota os inimigos, e ele traz as suas famílias de volta. Deixa eu dizer uma coisa para você que a gente às vezes passa por esse texto e não se apercebe. Muita gente vai se levantar para criticar você, muita gente vai se levantar para criticar o seu estilo familiar, muita gente vai se levantar para condenar a sua vida cristã, para dizer que ser crente é coisa ridícula, para dizer que os valores que você carrega não são válidos. Muitos se levantarão para atacar a sua família. Deixa eu dizer para você, confia no Senhor, lute pela sua casa, que Deus vai te dar a vitória. Não permita que a voz de outros dizendo como você deve conduzir a sua casa, né? Não permita que essas vozes conduzam você. Não permitam que essas vozes te paralisem. Pelo contrário, confie no Senhor, porque Ele vai te dar a vitória. O quinto e último valor que eu quero trazer para o seu coração é: todos devem fazer parte da reforma. Olha em Neemias 4, lá do 16 e o 19, né? Na verdade até o 20, ele diz assim: os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei, a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Quando eu olho para esse texto, ele mostra claramente que todos estavam envolvidos no processo da edificação daqueles muros. Todos em casa têm que estar envolvidos no processo da edificação do nosso lar. Todos. O pai, a mãe, os filhos, todos. E isso tem que ser comunicado, irmãos. E às vezes a gente não comunica isso para os nossos filhos, a gente não fala para eles: ó, você faz parte da edificação dessa casa. Você tem um papel dentro dessa casa. Você tem uma função dentro dessa casa. Porque senão eles vão crescer achando que eles não são parte, porque eles não são incluídos. E um filho que não é incluído por não entender que é parte, ele quer vazar logo de casa. A maioria das vezes ele quer sair logo de casa, porque ele não entendeu que ele é um edificador da própria casa. E nós precisamos comunicar isso, que todos fazem parte da edificação da casa. Agora, o que nós olhamos por aqui, por que é importante nós comunicarmos isso? Ele fala assim que, enquanto eles edificavam, o muro é extenso. Isso revela para nós o seguinte: a edificação de um lar, ela não é alguma coisa que acontece hoje e não precisa mais fazer. A edificação de um lar, ela é contínua, ela é permanente. Eu edifiquei, comecei a edificar, estou a edificar e vou edificar. Porque é um trabalho que não é um trabalho né, se eu fosse tentar mostrar, não é um trabalho de uma corrida de 100 metros. É uma jornada que todos nós entramos. E nós vamos ter que trabalhar juntos, e isso vai levar tempo. Mesmo que os nossos filhos cresçam, se casem, a gente ainda vai continuar comunicando valores e princípios da palavra, para que agora os lares dos nossos filhos também sejam lares edificados segundo esses mesmos valores. Ou seja, a edificação não para, porque eu continuo ainda sendo o exemplo. Agora, o que é mais importante entendermos? O texto fala que, porque o muro era grande, eles estavam distantes uns dos outros. E aí, quando tocasse a trombeta, todos deveriam estar juntos. Nós precisamos entender que não dá para edificar à distância. A gente precisa chamar para perto, em torno da mesa. Chamar para perto, em torno da mesa, e falar e comunicar como nós iremos fazer. E como cada um tem o seu papel dentro da edificação da casa. E a trombeta é justamente a direção que nós teremos, ou que nós adotaremos para avançar nessa edificação. A trombeta é a palavra do Senhor. A trombeta é o que precisa ser restaurado. E a trombeta vem de quem? Da autoridade da casa. E a autoridade da casa é o homem, é a mulher, é o pai e a mãe. Então a autoridade vem dali, nós precisamos, por isso que eu falo que uma das coisas mais importantes na casa de um homem e de uma mulher cristã é a autoridade. Ele não pode negligenciar a autoridade que Deus lhe deu. Ele não pode negligenciar, ainda que doa, ainda que haja ali discussões, né? Ainda que hajam ali, né, contextos. Eu vou dizer para vocês, irmãos, pela graça de Deus, e nós não somos uma família perfeita, temos lá as nossas falhas,
mas pela graça de Deus nós temos procurado edificar um lar com base em princípios e valores da palavra do Senhor. E meus filhos, eu procurei sempre edificar, sempre orientar e dizer e conduzir, e nós, eu e minha esposa, sempre tínhamos acordo nas coisas que nós íamos fazer. Não era a mãe que fazia, não era o pai que fazia, era o pai e a mãe. O problema hoje, no cuidado muitas vezes dos filhos, é que a mãe quer fazer de um jeito e o pai quer fazer de outro. Não existe acordo, e sabe o que é o pior? Os filhos estão vendo, e eles sabem aonde manipular. Eles vão lá manipulando. Ô mãe, vai falar com seu pai. Ah não, fala com a sua mãe. O pai fica jogando para a mãe. Aí a mãe joga para o pai. Tem que parar com isso, não. Em casa lá é assim, meus filhos, eu louvo a Deus por isso, porque assim, como eu disse, não são perfeitos. Mas hoje eu tenho os meus filhos debaixo do temor do Senhor e da minha obediência. E assim, eu estou falando de homens, 21 e 19 anos de idade. Meus filhos me ligam perguntando, falam, pai, posso fazer tal coisa? Posso tal coisa? Com 21 anos de idade. Isso não é demérito dele, pelo contrário. Isso só está atraindo bênção sobre a vida dele. Filho que não sabe pedir nada para o pai e para a mãe, está correndo um sério risco. Que acha que pode fazer as coisas segundo bem entende, está correndo um sério risco. Porque o diabo não brinca, irmãos. O diabo não brinca. Ele é astuto. E nós precisamos entender isso. Meus filhos, eles me ligam, perguntam coisa. Esses dias atrás, o Natan mesmo entrou em contato comigo e falou, pai, preciso conversar com você. Estamos aqui aprendendo algumas coisas, mas eu estou escutando algumas coisas e eu queria entender se é isso mesmo, se eu estou a perceber, se está certo, se não está. E tivemos um tempo de conversa nessa última semana, de quase 1h30, falando sobre os valores, os princípios que ele está escutando lá onde ele está, né? Se bate com aquilo que a gente crê, se faz sentido. Né? Então eu fui orientando ele, falei, retém o que é bom. Né? E depois dessa conversa, ele foi conversar com a pessoa que estava ensinando uma determinada aula para tirar dúvidas que ficou no coração dele, e tudo deu certo. O filho tem prazer em buscar a orientação, o filho tem prazer em buscar o conselho. Por quê? Porque isso foi construído, porque isso foi comunicado, porque isso foi edificado. E, gente, não é que a gente não é perfeito, não. Pelo contrário, nós temos as nossas falhas, mas eu louvo a Deus. Ou seja, os papéis do homem, os papéis da mulher, cada um tem que desempenhar como eles devem ser desempenhados. O esposo e a esposa devem andar, né, e aprender a andar no princípio do acordo. Nós precisamos andar em acordo. O homem e a mulher precisam conversar sobre como vai ser as coisas, porque não é uma disputa de cabo de ferro, né, de cabo de guerra. O marido puxando para um lado, a esposa puxando para o outro. Não é. A gente precisa estar em acordo. Mas e quando é só um à frente da família? Então você é a autoridade máxima da família. Quando é só a mãe cuidando da família, né? Ou quando é só um pai cuidando da família, então você é a autoridade da casa. E você precisa buscar conselho agora em outros. Não adianta não buscar conselho em outros lares. Busca conselho em outros lares. Busca conselho em outros irmãos para conduzir a casa bem. Busca conselho nas Escrituras. Como eu já disse, pais devem exercer autoridade sobre a vida dos filhos até que eles se emancipem. Enquanto ele não tem autoridade para conduzir a vida dele, ele tem que estar sujeito à autoridade do pai e da mãe, ao conselho do pai e da mãe. Enquanto o papai e a mamãe compram o tênis, enquanto o papai e a mamãe dão a comidinha, enquanto o papai e a mamãe dão a cama, dão a roupa, submete-se a mamãe e ao papai. E ponto final, é bíblico. Porque o pai e a mãe devem ser honrados, porque são eles os primogenitores, são eles que suprem, são eles que pagam a conta, então eles devem ser honrados com a obediência. Tem uma coisa muito importante que eu quero destacar aqui, queridos. Escola ensina, família educa. Não é a escola que educa, não entregue a educação do seu filho na mão de uma escola. Você tem que educar o seu filho. São coisas distintas. Lá na escola o filho vai para aprender matemática, inglês, português, ciências, história, a história do mundo, seja lá o que for. Lá na escola é para aprender isso. Agora, a educação vem em casa. Quando o filho chega da escola, que escutou alguma asneira lá, você vai alinhar, vem para cá. Bíblia, filho, está errado. Isso é mentalidade secularizada, são valores equivocados. Deus não celebra esses valores. Olha o que a Bíblia diz. Não discuta com o filho, chama ele para mostrar a verdade, porque a verdade liberta. Amém, irmãos? Estão comigo aqui? Corrigir filhos. Corrigir filhos não é dar surra no filho. Não é espancar filho.
Tem um texto na palavra do Senhor que diz assim, com a mão que abençoa não é a mão que bate. Sabia disso? Com a mesma mão que abençoa, não é com a mão que bate. Eu já errei com isso. E já me arrependi muitas vezes. Às vezes, na irritação, já liberam Deus abençoe, né? Errado. Depois você tem que ir lá pedir perdão para o Senhor, porque Deus falou, não abençoei não. Eu não estava nesse Deus abençoe isso não. A escola não tem o direito de bater no seu filho. Professor não tem o direito de agredir seu filho. Você, como cristão, tem que defender seu filho na escola. Você não pode simplesmente aceitar. Porque é sua responsabilidade. O Estado não educa seu filho. Quem educa seu filho é você. Não interessa onde você esteja. A cultura do mundo não pode governar a nossa casa. Quem governa a cultura da nossa casa é Deus. Só quem tem direito de corrigir filho é pai e mãe. E o avô, de vez em quando, se tiver autorização. Porque tem hora que os avôs precisam dar uma correçãozinha também, dar uma força. Se o avô foi cristão também, né? Não errar tanto. Sabe, a gente precisa entender esses valores, amados. A gente precisa entender essas verdades. E uma coisa que eu quero finalizar, eu sei que estou falando um pouquinho mais aqui, é bem importante a gente estabelecer isso. A correção dentro de casa deve ser de acordo com a idade. A palavra do Senhor diz que Ana, quando visitava Samuel, quando ele ficou com Eli, ela levava sempre uma roupa nova para trocar, porque aquele menino crescia, ele não ia ficar sempre do mesmo tamanho. Então, quando ela ia visitá-lo, ele levava uma nova roupa, porque ele cresceu. Então, à medida que o seu filho vai crescendo, o nível de correção tem que mudar também. Tem hora que chega uma fase da vida do filho que ele não tem mais necessidade de correção com vara ou com cinta. Né? Às vezes vai ser um tipo de outra correção. Ele vai perder um passeio, ele vai perder uma liberdade que tinha, e ponto final. Vai tirar a liberdade do rapaz, não tem dinheiro hoje não. Ah, mas eu vou, vai mesmo assim, vai passar fome, porque dinheiro você não vai ter para comer lanche nenhum. Entende? A gente precisa, e a família, os filhos precisam entender isso. Se você não comunicar isso, né, ele vai achar que você não está nem aí. Porque, queridos, correção é expressão de amor. E agora, quando eu falo correção, eu não falo de correção de vara, falando correção no aspecto de corrigir, de ensinar. Correção é expressão de amor. A palavra do Senhor diz que Deus corrige o filho que ama. Então, abordei muitos valores aqui, muitos princípios, que eu creio que nós devemos cuidar. Ou seja, precisamos entender que a alegria de um lar, a paz de um lar, não deve se basear em coisas que nós temos ou possuímos, materialmente falando. A alegria, a paz de um lar, deve estar firmada através de práticas, de princípios da palavra do Senhor. E nós devemos entender isso. A família, todos daquela casa, precisa aprender isso. Que a alegria de uma casa é praticar princípios. Que a felicidade do lar é praticar princípios. Por quê? Porque os princípios nos abençoam, os valores nos abençoam. Amém? Você está comigo aqui? Você está animado, não? Amém. Vamos edificar as nossas casas? Amém. Volto a dizer para os adolescentes, para os jovens, não fica chateado comigo, não. Eu amo a sua vida, mas eu sei aonde vai dar se você antecipar algumas coisas. Vai trazer prejuízos. Vai tirar a alegria, a sua alegria em primeiro lugar, a alegria da sua casa, a paz da sua casa. E eu acho que ninguém quer ver um pai e uma mãe abrindo a porta do quarto. O que está fazendo, menino? O que está fazendo, menino? Ninguém quer esse terror dentro de casa, não é verdade? Então, ajude a edificar a sua casa. Ajude a edificar o seu lar. Junto com o pai, junto com a mãe. Estamos indo em direção à alegria, estamos indo em direção ao futuro abençoado, estamos indo em direção ao melhor de Deus para nós. Amém? Quero chamar a equipe de louvor aqui.